Bom dia, tudo bem com vocês? Comigo tá ótimo, graças a Deus. Um sol radiante, uma manhã maravilhosa, propícia aqui para a gente estar aprendendo um pouquinho mais a respeito das nossas vitórias. Vamos falar então o que nos traz vitória, o que nos traz aí bênção para as nossas vidas. Eu quero ler um pouquinho aqui na Bíblia Sagrada. Oração é sentimento. A oração feita sem sentir que já aconteceu, ela não produz a nossa vitória. Eu vou ler um pouquinho aqui no livro de Números. Deus ali no início, ele faz promessas aos teus servos ali, a Moisés e a todos os demais ali seguidores de Moisés, que Deus lhe daria para ele uma terra boa, uma terra que manava leite e mel, enfim, que daria ali coisas boas para eles. Mas a palavra de Deus diz assim que houve muita murmuração. Olha só, em Números, capítulo 14, verso 21, diz assim: porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encheu toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram à minha voz, e não verão a terra que seus pais jurei, nenhum deles que me provocaste a ira verá. E tinha ali 2 homens que Deus ali elogia esses homens. Um deles ali era Caleb. Olha só o que diz aqui: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou a sua descendência e possuirá em herança. E aqui diz assim, no 30, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão e que vos faria habitar nela, salvo Caleb e Josué. Olha só, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ele diz assim que Caleb e Josué, havia ali um espírito diferente sobre Josué e Caleb. Quem era esse espírito? Era um espírito de ousadia. E é isso que eu quero falar para você. Para nós sermos vitoriosos, nós temos que acreditar na palavra de Deus, primeiramente, acreditar na palavra que sai da nossa boca, na palavra. Um exemplo, se você estiver enferma, se você pronunciar, eu creio que naquela cruz Jesus já levou todas as minhas enfermidades, você é curado por a sua palavra quando você crê. E o que é crer? Crer é sentir aquilo que ainda está doendo, que ainda está machucado, como se já fosse aquilo que você está ali desejando que seja. No caso de enfermidade, você diz assim: eu estou curado, eu já fui curado porque Jesus já me curou. Às vezes nós ficamos ali pedindo para Deus: Senhor, me cura, Senhor, é da tua vontade me curar. Quando nós lemos a palavra de Deus lá no livro de Isaías, diz assim que verdadeiramente ele levou sobre ele o castigo que é para nos trazer a paz, e pelas pisaduras do Senhor Jesus nós já fomos sarados. Não é que nós vamos ser sarados, nós já fomos sarados. Então, por que acontece enfermidade na nossa pele, na nossa carne? É para que se manifeste a glória de Deus. Certa vez, chega ali um ali diante do Senhor e diz assim: Senhor, por que esse homem é cego? Ele é cego por causa do pecado dele, por causa do pecado dos pais dele? O que foi? Jesus diz assim: nem uma coisa nem outra. Ele é cego para que se manifeste a glória de Deus. Ou seja, o quê? Para que nós venhamos lembrar
de tudo aquilo que Jesus nos fez já lá atrás na cruz e que nós viemos lembrar e pronunciar. Quando Jesus chegava e curava pessoas, ele chegava e curava as pessoas estavam de fato doentes, estavam ali enfermos, mas ele usava este poder da palavra que ele está nos dizendo. As pessoas estavam no momento enferma, estavam doentes, mas Jesus pronunciava esta palavra: seja feito segundo a tua fé. Eles diziam: Senhor, se o Senhor quiser me tornar limpo, ele dizia assim: eu quero, seja limpo. Então o Senhor sempre nos ensinando para a gente olhar para o problema como se o problema já tivesse sido resolvido. E como que nós fazemos isso? Lá em Hebreus 11, o Senhor nos ensina que temos que agir em fé. E às vezes a gente fica pensando: será que eu tenho fé? O que é fé? Fé é um sentimento que você fala e sente que a palavra de Deus é uma verdade, que você já está curado, que já aconteceu. Olha só o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 8, verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu vou lá e vou dar saúde. E aquele homem centurião respondeu e disse: não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Olha que coisa mais interessante para a gente aprender. A gente tem que tirar aprendizados aqui da palavra de Deus quando nos diz. Aquele homem diz assim: Jesus, não precisa ir na minha casa não, diga apenas uma palavra. O Senhor nos ensinando aqui, e aquele homem ali falando com Jesus, e Jesus se admirou do crer daquele homem, de dizer: não precisa ir lá não, só fala. O Senhor nos ensinando quando nós falamos, e o Senhor falou assim, e maravilhou-se Jesus ouvindo isto. Em verdade, Jesus diz assim: nem mesmo lá em Israel eu encontrei tanta fé, ou tanto crédito assim na minha palavra. Eu não encontrei nem mesmo em Israel pessoas que deram crédito à minha palavra, né? Que tiveram fé. Mas eu vos digo, no 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como você acreditou, ou como você sentiu, né, que seria feito, assim vai ser. E naquela mesma hora, o homem que estava lá distante, que nem sabia da situação que estava acontecendo, se manifestou aquela cura pelo poder da fé, da crença, do sentimento daquele centurião que chega até Jesus e diz: fala só uma palavra. Pronuncie aí palavras e acredite na palavra que sai da sua boca, porque a palavra que sai da sua boca, ela é espírito e vida. A palavra que sai da nossa boca, ela é espírito e vida. O Senhor, Ele nos ensina, ali no livro de João, é tão lindo, quando o Senhor começa a nos ensinar o poder da palavra, o poder dizendo que nós estamos no Pai, que o Pai está em nós, que nós somos um. Olha só o que diz assim, em João capítulo 14, verso 20. Naquele dia conhecereis, Jesus dizendo, que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Você está entendendo? Um só. Somos um com o Pai. Eu e você não são muitos para Deus, mas um só. Vou ler de novo. Jesus dizendo: eu estou no Pai, você em mim e eu em você. Jesus dizendo. Olha só. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu virei a ele
Eu e o meu Pai viremos a ele e me manifestarei a ele. Olha só, o que é uma manifestação de Deus em nós? O que é a manifestação do Espírito em nós? É quando nós pronunciamos palavras e vemos o acontecimento. Quando ali em João capítulo 10, deixa eu abrir aqui, quando Jesus começou a falar que Deus era o Pai dele, ali eles ficaram muito indignados. Hoje é comum, né, nós dizermos, somos filhos de Deus. Mas ali eles ficaram muito indignados. E Jesus falou assim, acredito pelo menos por causa das mesmas obras que eu tenho feito. Porque o filho vê o pai fazendo e faz igual. E nós, como filho, devemos fazer como o Mestre Jesus disse para nós fazermos. Quando você vê a tempestade, não fica gritando apavorado. Levanta as suas mãos santa e diz, eu te repreendo, acalma-te, tempestade. E essa tempestade pode ser qualquer problema que se levanta aí na sua vida. Diz assim em João 10, olha só, João 10, eu vou ler aqui, deixa eu ver, vou ler rapidinho aqui desde o 25. Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim, mas vós não credes, porque não sois da minha ovelha, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas, se você é uma ovelha do Senhor, você está ouvindo e compreendendo essa palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E eu dou-lhe a vida eterna e nunca perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Olha só. Eu e o meu Pai somos um, assim como nós e Jesus unido com o Pai também somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para jogarem Jesus. Respondeu Jesus, eu vos tenho mostrado muitas obras boas vindas do meu Pai. Por qual dessas obras vocês estão me jogando pedra? Os judeus responderam dizendo, não vamos jogar pedra no Senhor por causa de nenhuma boa obra, porque sendo tu, Jesus, homem, faz igual Deus. Olha só. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, eu vos disse, vós sois deuses. Jesus dizendo, nós somos deuses, vós sois deuses, pois a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Jesus está dizendo, se eu sou, se você é, se nós somos filhos de Deus, logo nós somos deuses. Ele está dizendo, e a lei não pode ser anulada. Quer conferir aí? Confira em João capítulo 10, versículo 34, para que não haja nenhuma dúvida. Muitas das vezes as pessoas nos acham, assim como os fariseus, falam assim, nossa, essa pessoa está blasfemando. Não, se eu sou humana, a minha filha é humana, então nós somos iguais. E se meu Pai é Deus, e Jesus está dizendo que a escritura não pode mentir. Ele diz assim que as mesmas obras que Jesus fez, nós ainda as faremos maiores, porque Jesus subiria para o Pai. Isso é a carta ali pela inspiração do Espírito Santo a João. Então que nós possamos compreender, a palavra que sai da tua boca tem poder, e essa palavra que sai da tua boca, ela tem que ser crida, e a palavra crida, ela é sentida, e quando a palavra tem um sentimento, uma certeza, ela começa a criar, seja o que for, pode ser algo muito difícil, pode ser algo impossível, não tem problema, porque o Pai, essa consciência maior, que é o próprio Espírito de Deus, ele cria, ele traz ali dos mortos, ele ressuscita dos mortos, ele traz as coisas, aquilo que não é, como se já fosse.
Você está entendendo isso? Então, compreenda, use aí este poder, esta autoridade que o Pai nos deu. Eu e você somos co-criadores da nossa realidade. Deus está dizendo, vós sois deuses, filhos do Altíssimo. Compreenda isso, não permita que o adversário, o príncipe deste mundo venha cegar o teu entendimento, não, mas tire as vendas aí e compreenda que você é filho de Deus, você é co-criador juntamente com o Pai, e o nome de Deus sempre seja exaltado, porque todo este poder, toda esta graça, toda esta virtude vem do Altíssimo. Eu e o Pai somos um. Fiquem com Deus. Espero que você aproveite aí mesmo todos esses ensinos. Leia a Bíblia, que é um tesouro escondido. Tchau, tchau.